Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e hoje eu tô aqui para falar de A Morte do Demônio, A Ascensão, a quinta entrada da franquia A Morte do Demônio, que está em cartaz atualmente nos cinemas. Mas antes de falar desse filme, peço que se tu não é inscrito no canal, se inscreve para me ajudar, beleza? Se já viram esse filme, comentem aí, dê uma opinião de vocês sobre o que vocês acharam, que eu respondo se for necessário. E se quiserem me adicionar no Instagram, o link dele é luciano.guia de turismo, tudo junto, tá certo? Então vamos falar do filme. Essa primeira parte vai ser sem spoilers. Quando eu for falar de spoilers, eu vou avisar vocês. Então podem assistir tranquilamente, tá bom? A Morte do Demônio é uma franquia que começou em 1981, né, dirigida por Sam Raimi naquela época, e foi um estrondoso sucesso. Não é à toa que gerou 4 sequências, sendo a penúltima lançada exatamente há 10 anos, em 2013, e esse capítulo agora, 2023. Uma das principais curiosidades desse filme é que ele está abandonando a ideia de isolamento da cabana no meio da floresta que tinha em praticamente todos os filmes, com exceção de A Morte do Demônio 3, ou Uma Noite Alucinante 3, ou O Exército das Trevas, como vocês acharem melhor, tá? Aqui, dessa vez, a história vai ser ambientada num prédio decadente em Los Angeles, uma área urbana. E nessa história nós vamos acompanhar duas irmãs. A mais velha é a Ellen, que mora nesse prédio com seus 3 filhos, e ela está passando por alguns problemas. O primeiro é que o prédio vai ser demolido e ela tem 1 mês ainda para arranjar um lugar para eles irem. Então ela está aí com o tempo cronometrado e ela não sabe o que fazer. Além disso, ela está passando pela situação de abandono, onde o marido dela abandonou ela e os filhos para ganhar vida. Então, ela está ainda nesse processo aí, né, de entender que agora ela está só com os filhos dela. A outra irmã é a Beth, uma mulher que foca no trabalho, mas também é um pouco desleixada e descuidada. Ela quer crescer na vida com a profissão dela, mas ao mesmo tempo ela deixa de cuidar de algumas coisas importantes. Uma delas é de se comunicar com a irmã, a Ellen. Então, num belo dia, a Beth vai fazer uma visita para Ellen, porque a Beth está com problema. E aí, nesse encontro, é que vai gerar um terremoto. E esse terremoto na cidade de Los Angeles acaba revelando o segredo que estava escondido naquele prédio há muito tempo. O que estava escondido lá? O Necronomicon, famoso livro dos mortos, que é encontrado, é lido, e os demônios estão à soltas para possuir um por um, ao velho estilo A Morte do Demônio, que nós fãs já conhecemos. Gente, esse filme tem tudo o que um capítulo da franquia precisa ter para ser considerado A Morte do Demônio. Tem sangue, desmembramento, mortes, possessão, tem muito sangue, aliás, não é pouco não. E realmente é um filme divertido, que além de mostrar tudo isso, ele ainda tem aquela questão do famoso terror com comédia. Tem alguns momentos do filme em que a gente acaba rindo de algumas situações hilárias que acabam acontecendo, mas ao mesmo tempo ele traz um terror, uma coisa que te deixa incomodado na poltrona enquanto está assistindo. Então o filme tem muito disso. Ele é tenso. Uma preocupação que eu tinha era justamente da ideia do filme ser ambientado no prédio. Quais são as possibilidades dele ser diferente de outros filmes como REC e Demons 2, que abordam uma história de possessão em prédios. E, bom, de certa forma, realmente esse filme até lembra esses filmes, sabe, que eu mencionei. Mas uma coisa que ele consegue fazer muito bem é a sensação de desconforto,
o fato de, apesar de eles estarem num prédio, né, que numa área urbana, é como se estivessem presos também. É uma coisa bem curiosa. E eles conseguiram, para mim, fazer de uma forma muito legal aquela questão de noite que nunca acaba. Porque quando as coisas começam a acontecer, é a noite e o filme acaba, ainda tá à noite, é uma noite sem fim, e o demônio tá lá, então realmente é uma coisa que te deixa agoniado, porque tu não consegue ver formas daqueles personagens fugirem daquela situação. E isso é muito legal. O desconforto é bem interessante por causa disso. E além disso, uma coisa que esse filme consegue fazer muito bem também, o de 2013 conseguiu fazer, e esse também, para mim foi fazer com que nós nos importássemos com os personagens. Aqui eu gosto da Ellen, que é a mãe, a figura materna dela é muito presente, é bem legal. E ao mesmo tempo que a gente vai se importando e achando legal a dinâmica dela com os filhos e até mesmo com a própria irmã, é bem assustador, porque a partir do momento em que a Ellen é dominada pelo demônio, a gente fica incomodado ao saber que aquela figura materna, que teoricamente era a pessoa que tinha que proteger as crianças, na verdade é aquele demônio que quer matar as crianças. Então aquela figura materna é a ameaça. E isso realmente é uma inversão de valor que causa um desconforto muito interessante. Porém, o filme não é perfeito. E ele teve algumas coisas que me incomodaram. Uma delas é que é o clichê. Esse filme, ele tem seu clichê do terror, as coisas precisam acontecer, então eles abusam do clichê para isso. Por exemplo, o terremoto acontece, uma pessoa entra num buraco, começa a vasculhar as coisas lá, encontra um túmulo, abre o túmulo, pega o livro e ele faz o que todo mundo faz quando pega uma coisa que está visivelmente protegida. Abre e resolve ler. Então, tem esses clichêzinhos, né? E como a questões, a realidade teve umas situações que não me convenceram. Por exemplo, os filhos da Ellen, eles estão muito plenos, eu acho, sabe? Ao verem a mãe morta e possuída. Eles estão ali muito tranquilos, sabe? Eu fico pensando, cara, se fosse comigo eu ia me desesperar, ia me jogar do prédio, ia gritar, ia sair correndo feito doido, eu ia me doidar. E os personagens estão muito tranquilos. Ah, ela tá ali, pendurada na parede, meu Deus, olha isso. Ela tá morta, oh meu Deus, ela morreu. Sabe, é uma coisa assim tão... Cadê a realidade? Isso não é problema dos atores, isso é problema da direção que pediu para eles serem dessas formas. Então, é só esse ponto que eu quero deixar. Mas eu acho que faltou um pouco mais de autenticidade a alguns momentos de desespero frente às perdas e aquelas situações incríveis em que os personagens estavam vivenciando. E de uma forma geral, A Morte do Demônio e Ascensão é uma boa entrada para a franquia, é divertido, em alguns momentos chega a ser inovador, né? Como o fato de ser numa área urbana. Porém, quando o filme acabou, eu fiquei com a sensação de que é mais um filme da Morte do Demônio e é isso. Não tem assim um plus, não tem uma coisa que me faça dizer esse é o melhor Morte do Demônio. Eu gosto muito do de 2013, mas os antigos, o primeiro e o segundo, eu ainda acho que são melhores. Então, gente, para falar um pouquinho mais do filme, eu vou entrar na zona de spoilers. Então, fica aí o alerta, tá? Porque aqui eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas do filme. Então, gente, o filme tem muito sangue, que é o clássico da franquia. Ele tem muitos easter eggs e realmente eu me diverti assistindo eles. O fato da motosserra aparecer,
o personagem engolindo o olho, que lembra muito uma cena da Morte do Demônio 2, a Ellen sendo amarrada pelos canos do elevador, pelos fios do elevador, que lembra muito a uma cena de uma Morte do Demônio 1, 2 e o de 2013, entre muitas outras cenas. Algumas falas, eu vou engolir sua alma, Morte ao amanhecer, todas essas coisas é bem filme da franquia. Então é divertido e eu gostei dessas pequenas homenagens. São sutis, porque quem nunca viu um filme da franquia vai ver essas cenas e vai falar, ah, bacana. Mas pra gente que já assistiu a franquia, vendo essas cenas, entende e acaba se divertindo com elas. Outra coisa que eu achei bacana é que aqui eles falam que existem 3 livros, não é isso? Eu preciso rever para confirmar, mas parece que são 3. Então, se botar numa ordem cronológica, o primeiro A Morte do Demônio era um livro, o remake de 2013 era outro livro e esse aqui é outro livro. Então, a gente tem aí a revelação de que existem vários livros da Morte do Demônio que, dependendo do ritual, podem liberar demônios diferentes. E isso é bem interessante. Contudo, entretanto, todavia, uma coisa que me incomodou foi que, para mim, o final não ficou muito claro. Visto que alguns demônios conseguiram se juntar, formando uma criatura bizarra, mas eu não entendi se ali aquele demônio final era apenas a família da Beth, que é a irmã mais nova, ou se aquele demônio eram todos os possuídos num só. Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha com essa cena. Então eu acho que precisava um pouquinho mais de cuidado com relação a ela para ficar mais claro. Outra coisa é que o filme carece de uma conclusão um pouco mais carimbada, digamos assim. O filme acaba dando muito gancho para muita coisa que pode acontecer no futuro da franquia. Por exemplo, supondo que aquele demônio no final era apenas a família da Beth. Então tinha vários demônios lá no andar do apartamento dela. E além disso, o final, que é a introdução também do filme, mostra que tem mais possuídos soltos por aí, que o demônio está solta. E levando em consideração tudo que a gente vê no filme, pode ser considerado que aconteça uma epidemia, onde as pessoas estão virando demônios conforme o demônio vai atacando. Então, isso é outra possibilidade para outro filme, ou vão simplesmente ignorar? São situações que eu acho que precisavam ter um pouquinho mais de cuidado para explicar. Então, gente, de uma forma geral, A Morte do Demônio, A Ascensão é um filme divertido que honra a franquia A Morte do Demônio. Para mim, o terceiro capítulo da franquia ainda é o mais fraco. Por isso, eu recomendo que, se tu ainda não viu, assista, porque realmente esse filme aqui é, digamos, um clássico B-trash da contemporaneidade. A Morte do Demônio e Ascensão é um filme muito divertido, que vai te fazer rir, ter medo e ficar agoniado na poltrona. Então é isso que eu tenho para falar desse filme, pessoal. Vocês já assistiram? Vão aqui e comentem que eu respondo se for necessário, tudo certo? Então até o próximo vídeo. Tchau!